posso te falar? Precisa ser muito louco para entrar agora. Na teoria é só na teoria problema. Não, na prática. Precisa ser muito louco, Bessone. Você só vai ter tem um ano e meio. É. Você vai pegar... O que você vai fazer em um ano e meio? Você tem uma trolha de 2,5 bi. Você tem um clube gigante desse tamanho. O que você vai fazer, cara? Tem que dar um banho lá dentro de credibilidade, porque o Corinthians perdeu toda a credibilidade. Sim. Por isso que eu falo, é um clube de falência. Páginas policiais absurdamente. É um processo de falência moral, não é só financeira, cara. Esse negócio que você falou da parte moral eu até falei na minha live ontem, que eu faço live raiz lá no portal Meu Timão. Eu usei algumas palavras na live que eu falei, isso não tá certo, né, pra quem tava me assistindo. Que eu tava lendo ali um pouco do relatório e tal. Roubo, não sei o quê, lavagem de dinheiro e tal. Gente, isso é uma live do Corinthians. Eu não era pra estar usando essas palavras. Mas obviamente eu tô falando porque tá acontecendo. Eu não vou esconder de vocês. Mas você entende que a essência era pra eu estar falando do Guerreiro, que jogou bem, do Sheik, que jogou bem, sim, do Memphis, que tá... Essa era a minha... Eu tô falando do Corinthians. É furto qualificado, associação criminosa. É brincadeira. Lavagem de dinheiro. É brincadeira. Mas fantástico, Cabrini. Só da gente estar conversando disso já tá errado. É isso que as pessoas têm que entender. O Benji, o Marco Belli e o Vessone estão falando de um assunto que não era pra estar falando. Só isso daí já tá errado, ponto. A gente tá não sei quanto tempo aqui, a gente não falou de uma contratação. Quem vai contratar, quem não vai. O Corinthians é isso. Infelizmente é isso. Mas você vai contratar como? Quem vai contratar? E como? Não tem com grana. Com que dinheiro? Então. E com que diretor financeiro? E com que presidente? É isso que eu tô falando. Falando português, claro, destruíram o Corinthians. O Corinthians hoje é um país em guerra que foi bombardeado intensamente, cara. E o cara olha pra cima pra ver se vem algum avião salvar ele, só tá caindo míssil, cara. Se o Corinthians fosse uma empresa normal... Tinha falido, tinha quebrado. Uma empresa normal, sem essa paixão desses milhões de pessoas por trás, se fosse uma empresa normal, fria, calculista, assim, o balanço, não sei o quê... Falência, concordata, esquece. Aí eu pergunto pra vocês, Belo, você gostaria que virasse SAF? SAF no sentido de alguém comprar? Não, jamais. Jamais? Jamais é uma palavra pesada, não é? Jamais. Vem um Roman Abramovich aí, vamos pro Brasil. Jamais, porque se o Zé das Couve comprar e ele for a melhor pessoa do mundo, fizer uma limpa na vida dele e ele tiver a melhor das intenções, no futuro, daqui 5 anos... cansei. Ele pode vender para qualquer outra. É um business. É uma empresa como qualquer outra. Ele pode falar, não quero mais, vou tirar o dinheiro, não quero mais, agora vou investir em petróleo. Então, vender para uma pessoa, eu acho que não. Agora, virar SAF, no sentido de sociedade anônima de futebol, de deixar de ser uma entidade sem fins lucrativos, que é que nem eu falei, que parece igual 1800 e bolinha, não avançou em nada o sistema de funcionamento do clube. Para a sociedade anônima de futebol, virar uma empresa, pagar os impostos como uma empresa, você ter os benefícios de uma empresa, você ter as obrigações de uma empresa, que é o quê? Primeiro pagar imposto, depois pagar dívida, depois pagar funcionário. Tem uma série de situações quando você vira SAF. E isso eu sou a favor. Agora, vender para alguém, absolutamente não. Você gostaria que vendesse? Se você me pergunta isso no Benjamin Muito de 2021, eu falaria tudo que ele falou. Só que diante do cenário que eu tô vendo, eu já mudei muito minha opinião, eu já dei muito braço a torcer, eu era bem radical contra, mas eu vejo as mesmas pessoas, a gente não sai do lugar, o clube não sai do lugar, nada acontece. Quando você acha que vai sair uma dinastia de 16 anos e alguém que vai entra e faz coisa pior ainda com a papo de um indiciamento. Aí você fala, qual é a perspectiva? Eu prefiro alguém que venha de fora. Sentimento de impotência, né? Sem nenhuma amarra com ninguém, que não deve favor pra ninguém aí dentro, que vai mandar quem ele quiser pra PQP e vai tentar fazer um negócio de fora, porque é o dinheiro dele que ele tá colocando. Não, mas que amanhã pode tirar esse dinheiro, se quiser. Pode, mas a perspectiva dessas pessoas... Ninguém que está lá dentro, a gente volta lá no começo da nossa conversa, são as mesmas pessoas. Essas pessoas que levaram o Corinthians a essa situação, ou que estão deixando pior nesse momento, ou até as próximas, que devem ser as mesmas pessoas também, me fazem querer gente de fora. Gente que não vai fazer as mesmas coisas.
Vai ter outros erros? Vai. Vai aparecer coisas novas? Sim. Vai ter algumas bobagens que não tinha? Vai. Eu sei disso. Mas eu ao menos eu dou uma chance de uma coisa que hoje não tem perspectiva. Eu acho que dá para você dar uma chance, virar uma SAF sem vender, formando um conselho diretor, até vendendo porcentagem das ações, 20% das ações para alguém, mas não vender o clube. Eu vou te falar, Marco, você vai ficar chateado comigo, velho. Jamais. Infelizmente, eu penso igual o Vessone, cara. Eu sempre, desde que... pra falar em SAF, o Corinthians não. O que eu sempre falei é o seguinte, ó, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo não podem virar SAF. Não tem o porquê. Hoje, eu olho o Corinthians, cara, velho, eu olho de um lado tem tubarão, eu olho do outro lado tem piranhas assassinas. Mas você não tem medo do que eu tô falando? Eu tenho medo do que eu tô vendo. Também, claro. Não, óbvio que eu tenho esse receio também, mas o que eu tô vendo hoje, cara, é desesperador, cara. A gente que torce pro Corinthians, que leva, que gosta, é um sentimento diferente o torcedor, né? É uma coisa de criança, é uma vida, você se envolve, por mais que a gente trabalha com isso, mas, pô, a gente é corintiano, cara. Entendeu? E é uma coisa que a gente leva. Não é uma coisa fútil, velho. É uma coisa. Eu acho que o Corinthians é importantíssimo na minha vida. Importantíssimo. E aí eu tô olhando, velho. Os caras atracaram um navio pirata lá no Parque São Jorge, brother. Parou um navio pirata. Os negros estão milionários, o clube tá fudido. Entendeu? A gente vê. E não é clichê, não. Os caras. A gente tava no Japão, Vessone. Os caras venderam a alma pra ir lá, deve ter nego pagando até hoje. A alegria de muita gente na vida é o time dele. Às vezes o cara não tem uma outra. Né? É um sentimento muito louco. E aí tô vendo lá. Porra. E vou te falar, o que é revoltante, cara. O que o Benja tá dizendo é esse meu sentimento também de querer alguém novo, um sistema novo, etc. Não é por mim. Eu já vi o Corinthians de tudo que é jeito, já vi título pra caramba. É pro meu filho de 8 anos, cara. Desse jeito? É pro meu filho de 8 anos, entendeu? Não vai mais. Mas o que me pega, eu quero um clube melhor. Não, eu vou me virar. Eu já tô formado. Eu quero o meu filho de 8 anos pra ele ter perspectiva de daqui a pouco tá no estádio sozinho pro jogo. O torcedor do Botafogo hoje tá feliz da vida com o Textor, tá feliz da vida. Pô, tá no Mundial e tal. Agora, se ele resolver não colocar mais dinheiro no Botafogo, não quero mais, cansei. O Botafogo vai para a 4ª divisão do futebol. Ele vai ter que reiniciar. Ele não vai ser mais o Botafogo da 1ª divisão, porque o Botafogo é do Textor. Ele comprou o clube não é mais. Você está coberto de razão, o Belo. Você está à disposição de uma pessoa. E outra, qual a chance de não ter esses mesmos caras por trás dessa empresa? O Marco, você está coberto de razão. Você está olhando o futuro. E eu estou olhando o presente, um presente tenebroso, assustador, macabro. O presente do Corinthians é macabro. E se você olha esse presente do jeito que está, o futuro é macabro, velho. Precisa parar com esse negócio. Ai, o Corinthians é uma marca gigante. E daí? E daí? Marca gigante não anda sozinha, velho. Se você não tem gestão... Cara, aí você olha o conselho do Corinthians... É desesperador, cara, não é? É desesperador. E para quem está nos assistindo, olha o tamanho dessa instituição, olha o poder que essa instituição tem. Nesse problema todo que nós estamos, nesse caos todo, tem as duas maiores gigantes fornecedoras de material esportivo estão se matando para tentar pegar o Corinthians. A alemã e a americana, elas estão nesse momento, as duas maiores do planeta, estão lutando por esse... Olha o tamanho e os direitos de transmissão? Sim. Que fez um lado ser mais forte do que o outro lado, enfim. Esse é o tamanho desse clube. E foi algo bom do Augusto. Que teve coisas boas. Essa questão de direito de transmissão também. Na verdade, não é nem só de transmissão. Ele foi firme. Se você me perguntar assim, não teve nada bom do Augusto...
isso daqui, a gente precisa ser justo e eu vou deixar essa justiça agora aqui. Ele teve muito mais noção de grandeza do que o Duílio teve, por exemplo. De querer acordos melhores pensando na grandeza do clube. O Duílio parou no tempo e ele achava que um patrocínio de 20 milhões estava bom e ele ia renovar outro por 60 e achou que eu tripliquei. Eu não acho que é isso, tá? Gostou do vídeo? Então dá um like, comenta e compartilha, se inscreve no canal. Nos ajude a crescer, porque aqui é de torcedor para torcedor.